Fala, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Michael. Bora lá, cara, nesse vídeo aqui eu quero poder ajudar você e explicar para você basicamente tudo o que aconteceu comigo aí nesse dia, tá? Eu sempre gosto de abordar algumas situações e falar para vocês que de fato não é só ganho dentro do mercado financeiro. Então eu tô com meu velho amigo aqui e eu decidi anotar algumas coisas aqui para poder falar com você. E esse erro, ele me custou mais de R$ 12.000 em apenas um pregão. Exatamente. Foi bem dolorido aí, porque eu estava numa ascensão nessa época. Basicamente, o que aconteceu? Eu vou explicar tudo de fato aí para você entender que talvez até você se identifique em tudo o que aconteceu. Bom, em meados de 2021, eu fiz a metodologia do Oliver, né? Eu de fato ali comecei a criar uma certa consistência dentro do mercado financeiro. Só que o que aconteceu? Eu deixei R$ 10.000 alocado na corretora, e aí, basicamente, eu falei, pô, beleza, tudo que eu fizer para frente de 10 mil, eu vou fazendo os saques. Então, tinha dia que eu fazia R$ 500, tinha dia que eu fazia 700, tinha dia que eu perdia 200, tinha dia que eu perdia 500, aí fazia 1.000, enfim. E aí, cara, o que foi acontecendo comigo? Basicamente, a situação, ela acabou se agravando porque eu comecei a ficar muito confiante. Então eu pensava assim: ah, amanhã eu vou abrir o gráfico de novo e aí automaticamente já vou fazer as minhas operações e vou conseguir fazer lucro, né? E a gente sabe que não é todos os dias que você vai ter lucro. Você não pode só ficar contando com aquilo, porque você tem, por exemplo, tem dia de perda, tem dia que você vai empatar, vai ter dia que o mercado não vai andar. Por exemplo, a data que eu estou gravando esse vídeo, o mercado ele ficou lateralizado. Então, assim, a gente não teve o que fazer. E aí, cara, geralmente, quando você tá nessa visão de, pô, tá ganhando todo dia, todo dia, todo dia, automaticamente a soberba ela vem entrando ali no meio do caminho e você não aceita a perda. Então, o que aconteceu nesse dia, né? Eu errei na parte de gerenciamento, eu não consegui gerenciar direito porque eu estava fazendo meu gerenciamento um para um. Por exemplo, eu puxei minha média dos últimos 30 dias e falei assim, cara, eu estou produzindo 500 pontos por pregão na média. Era uma média incrível, a melhor média que eu já tinha feito da minha vida, tá? E aí o que aconteceu? Eu simplesmente comecei, de fato, falei assim, pô, eu vou pegar e vou todos os dias fazer isso aí que eu contei para vocês. Só que aí teve um dia, galera, sempre tem aquele dia, né? Comenta aí se você já teve aquele dia. E outro ponto, antes de eu te contar esse erro, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui. Tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal. Praticamente todos os dias. Não vou falar todo dia, porque eu ainda não tô conseguindo gravar todos os dias. Beleza? Então, o que aconteceu? Teve um belo dia, né? Já estava chegando próximo do final do ano, eu estava bem consistente. O ponto interessante, antes de eu mencionar também isso, foi que eu consegui, de fato, ali, tudo que eu fazia para frente de 10 mil, eu sacava para minha conta corrente, fazia investimentos, enfim. Então, o que aconteceu? Eu tinha mais ou menos uns 11 mil na corretora. Era basicamente isso. E aí, cara, beleza, eu peguei, simplesmente ali, no dia que eu estava operando, eu entrei com 20 contratos no dólar, você vê a loucura do cara, né? Ou seja, com 10 mil você operar 20 contratos já é totalmente suicídio. Mas beleza, fui lá, fiz a minha operação, e aí o mercado começou a andar para mim, andar a meu favor. E aí, cara, o que aconteceu? Eu já tinha tido um problema no Profit de manhã cedo, só que você vê a loucura de falar, não, vou operar, vou operar, vou operar, em vez de deixar para outro dia, tal, não. Quando eu consertou, eu liguei na corretora, eles consertaram lá a minha licença, e aí o que aconteceu? Eu entrei assim, basicamente, aqui na canetinha aqui, e aí, na hora que eu fui arrastar o meu stop gain, o mercado pegou meu gain. E aí, automaticamente, eu saí mais ou menos ali com 4 pontos e meio, 5 pontos. Eu me recordo que eu fiquei com R$ 995 na boleta. Eu vi lá, R$ 995. E aí eu falei assim, pô, beleza. Então, simplesmente eu vou pegar, né, e vou arredondar. Cara, esse negócio de arredondar é um problema dos grandes. E por que eu falo isso? Porque não foi só essa vez que eu já tentei arredondar. Até quando eu era inconsistente, eu tentava arredondar e acontecia um monte de cagada. E aí o que aconteceu? Beleza, a gente pegou, simplesmente, na hora que eu fui arredondar, em vez de eu colocar um contratinho, para quem já opera aí, um contratinho é basicamente como se fosse um tique. Se o mercado faz assim, ó, tuc, já era. Automaticamente eu já faria ali os meus R$ 5 e sairia com R$ 1.000 no dia. Mas não, a soberba tão grande, eu fui lá e coloquei os mesmos 20 contratos. E aí o mercado voltou contra mim, né? Aí eu perdi 10 pontos de dólar,
Aí automaticamente já fiquei R$ 2.000 para trás, ali mais ou menos. E aí, cara, comecei a entrar no giro, colocar contrato, mesmo depois de consistente, tá? E eu não tenho vergonha de falar isso para você, porque você vai passar por isso, se você não seguir o conselho desse vídeo aqui. E aí, cara, automaticamente, resumindo, perdi tudo que estava na corretora. Tomei um stop da corretora e ainda fiquei devendo a corretora ainda. Então eu perdi os 12 mil que eu tinha, né? Porque eu tinha 11 mil e pouquinho, eu fiz mais 995, já dava 12 mil. E aí cobrou mais ou menos uns R$ 300 de taxa que eu tive que pagar. E aonde que fica a conclusão disso, né? Essa foi a consequência, porque basicamente, imagina, eu devolvi R$ 12.000 do lucro que eu estava no mês. Foi quase praticamente o lucro inteiro que eu estava no mês. E era mais ou menos ali pelo dia 20, a última semana do mês. Então, assim, aí, cara, eu fiquei simplesmente muito chateado, não só chateado, né, comigo mesmo, mas assim, a retaliação foi menor porque eu não morava sozinho, né, eu não era casado, eu era solteiro, então assim, deu para consertar o erro mais fácil. Mas assim, cara, a consequência, ela é muito chata porque você começa a perder toda a segurança que você criou. Então, por exemplo, eu costumo dizer para os meus alunos, o aumento de lote, ele é um aumento que ele vai ser progressivo, é igual você entrar numa praia. Pô, você foi lá, a água tá no joelho, por exemplo, tá de boa? Ah, tá tranquilo. E quando a água chega aqui no pescoço, o que que acontece? Automaticamente você já tá com perigo. E eu falo que esse perigo é como se você estivesse operando alavancado. E aí você imagina, até você construir tudo isso a longo prazo leva tempo. Então o que que ficou de aprendizado para mim? O gerenciamento ele vale a pena, tá? Dois, não tem que simplesmente, às vezes acontece do meu profit falhar, e aí eu falo, ó, galera, simplesmente, pô, meu profit falhou, não tá legal, vou encerrar a sala. Porque hoje, inclusive, eu tenho uma sala de operações, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para você acompanhar o quiz aí, vai ser bem bacana. Olha lá, se fizer sentido para você, você vai participar da sala aí com a gente, é bem legal. Beleza? E aí o que que acontece? A dica que eu dou para você, cara, tá começando agora, coloca uma trava na corretora. Por quê? Você nunca pode perder, presta atenção nisso, tá? Você nunca pode perder mais do que você é capaz de produzir. Se você é um cara que produz R$ 500 por dia, você só pode perder R$ 500 por dia. Se você é um cara que produz R$ 100 por dia, você só pode perder R$ 100 por dia. E esse é o ponto. Automaticamente você vai começar a ver, porque eu acredito que você não erre todos os dias seguidos. Às vezes você ganha a maioria dos dias, só que aí automaticamente no dia de perda você acaba devolvendo tudo, que foi o que aconteceu comigo. Então por que que ficou esse aprendizado para mim? Porque eu estava no meu processo ainda, né, de ainda ganhar mais dinheiro com o mercado financeiro. Não foi algo que quebrou de fato, né, porque eu quebrei na corretora, mas eu tinha ainda dinheiro em conta corrente na época. Então isso foi uma coisa que me impulsionou a falar assim, cara, agora eu tenho que voltar aqui praticamente do zero e fazer o que tem que ser feito. Aí eu fui lá, peguei o meu caderninho aqui maravilhoso e falei assim, cara, beleza. E agora? Anotei ali basicamente, eu levo até umas regrinhas aqui. Qualquer dia eu trago essas regras de gerenciamento para vocês. Ela tá aqui na capa, não dá para ler aí, mas eu sempre tenho essa regrinha. Mas, por exemplo, a regra número 1 é o seguinte, ó: operar para fazer bem, não para fazer dinheiro. Cara, esse é o primeiro ponto. Aí você fala, mas eu tô no mercado para fazer dinheiro. Cara, eu vou até falar nesse vídeo aqui que é legal. Você não vai só focar no dinheiro, você vai focar em fazer os trades bem feitos, beleza? Segundo ponto, proteger o capital ferozmente. Eu mesmo, eu opero aqui basicamente com uma foto da minha esposa em mim aqui na frente, porque eu não posso perder mais do que eu consigo. Até toquei a mão aqui no microfone, perdão. Então eu não posso perder mais do que eu produzo, porque senão acaba afetando não só eu, mas acaba afetando a minha esposa também, tá? Terceiro ponto, age imediatamente sem hesitação quando o seu trade system der o sinal. Ou seja, cara, deu o sinal, imagina, tudo aquilo que você estudou no replay, tudo aquilo que você fez, concretiza, coloca em prática, porque basicamente é o que você estudou, você não consegue, não pode ficar fazendo coisa diferente do que você fez ali, tá? Quarto, só uma coisa é pior do que estar errado, é permanecer errado. Então, por exemplo, eu sei, eu tenho certeza que você aí, às vezes, que está assistindo, você fala, não, cara, vou mudar tudo agora. Cara, na primeira operação você já está fazendo tudo diferente do que você planejou. Então não muda, não muda, não muda o que você estudou, o que você está seguindo, tá? Porque isso vai fazer você ficar no erro por várias e várias vezes, tá? E o quinto ponto é, se o mercado você estiver confuso, siga a regra número 2. Qual que é a regra número 2? Basicamente é proteger o seu capital ferozmente.
beleza? Então isso aqui é premissa para mim, eu deixo isso aqui todos os dias, estou fazendo as minhas operações, deixo o caderninho aqui basicamente nesse formato, porque eu sei que toda vez que eu lembro de fazer uma cagada, automaticamente eu falo, cara, eu não posso fazer essa cagada porque vai ter retaliação. Não sou só eu que vou sofrer, mas a minha esposa sofre, né? Automaticamente eu acabo ficando mais desanimado, e aí eu saio do gerenciamento, é uma merda. Não saia do gerenciamento, porque isso vai acabar de fato ali não ajudando você dentro dos seus trades, dentro das suas operações. Beleza? Bom, então o recado tá dado. Basicamente foi isso, né? Essa historinha foi muito legal. Ter vivido. No dia foi horrível, né? Foi uma bosta, eu fiquei magoado pra caramba. Mas o porquê que eu falo que foi bom? Porque simplesmente quando você tá sendo soberbo, né? As coisas elas não vão acontecer para você. Então você agindo com cautela, com segurança, com paciência, é aonde você vai chegar ali de fato a longo prazo. Beleza? Então basicamente é isso. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tenho certeza que aqui nesse canal você vai receber bastante conteúdo. Beleza? Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo.